Vamos então resolver o exercício número 5 da página 24. Este exercício vai nos ensinar a comparar dois números escritos em notação científica e o enunciado é o seguinte: considera os seguintes números escritos em notação científica: 1,7 vezes 10 à quinta, 3,2 vezes 10 levantado a menos 3, 5,675 vezes 10 levantado a 4 e 9,75 vezes 10 levantado a menos 3. A primeira pergunta, a linha A, pergunta-nos o seguinte: qual é o maior dos números destes quatro? Escreve esse número sem usar a notação científica. A linha B, qual é o menor dos números? E escreve também esse número sem usar a notação científica. Antes de iniciarmos a resolução do problema, vamos ver qual será a melhor estratégia para determinarmos a relação entre números escritos sob a forma de notação científica. Dado um conjunto de números escritos sob a forma de notação científica, a pergunta que se pode fazer é: qual é o maior dos números? Portanto, o que nós sabemos é que num conjunto de números escritos na forma de notação científica, por exemplo estes 4, em que as potências de base 10 têm expoentes positivos, como sejam estes dois, e expoentes negativos, como sejam estes dois também, o maior deles estará localizado numa potência de expoente positivo, como é evidente, não é? Inversamente, se nós pretendermos saber qual é o menor deles, sabemos então que num conjunto de números escritos na forma de notação científica, em que as potências de base têm expoentes positivos e expoentes negativos, o menor deles estará localizado numa potência de expoente negativo, não é? Porquê? Porque enquanto os números com potência de base 10 e expoente positivo são números maiores do que 1, os números com potências de base 10 e expoente negativo são números menores do que 1. Maiores do que 0 neste caso, porque são números positivos. Assim sendo, para escolhermos o maior dos números, vamos ter em atenção apenas os números que têm potência de base 10 e expoente positivo, que são estes dois. Do mesmo modo, quando pretendemos determinar qual é o menor dos números, iremos ter em conta apenas os números escritos sob a forma de notação científica e cujo expoente da potência de base 10 é negativo, que são estes dois à direita. Então, como é que nós podemos comparar os números cuja potência de base 10 tem expoente positivo? Primeiro, temos que ver se estão escritos em notação científica. Ambos os números estão escritos. Porquê? Porque o primeiro fator é um número maior ou igual a 1 e menor que 10, e o segundo fator é uma potência de base 10 expoente inteiro. Então, estando escritos na forma de notação científica, vamos compará-los. E então caímos nesta primeira situação, que nos diz o seguinte: se as potências de base 10 têm expoentes diferentes, que é o caso desta, um é 10 à quinta, outro é 10 à quarta, então o maior dos números é aquele que tem a potência de base 10 com o maior expoente. Neste caso é 10 à quinta. Então 1,7 vezes 10 à quinta é maior que 5,675 vezes 10 à quarta. Porquê? Porque 10 à quinta é maior que 10 à quarta. Isto é, o expoente desta potência, que é 5, é maior que o expoente desta potência à direita, que é 4. Do mesmo modo, se quisermos comparar números com potência de base 10 e expoente negativo, primeiro temos que ver se esses números estão escritos na forma de notação científica. Neste caso estão, porquê? Porque o primeiro fator é um número maior ou igual a 1 e menor que 10, e o segundo fator é uma potência de base 10 e expoente inteiro. Neste caso, o que é que nós verificamos? A nossa situação para comparar os números cai na situação 2, isto é, se as potências de base 10 tiverem o mesmo expoente, que é o caso, menos 3, menos 3, o maior dos números é aquele que tem o primeiro fator maior. Neste caso, o primeiro fator deste número é 3,2 e o primeiro fator do segundo número é 9,75. Então 9,75 vezes 10 levantado a menos 3 é maior do que 3,2 vezes 10 levantado a menos 3. Ou, inversamente, podemos dizer que 3,2 vezes 10 levantado a menos 3 é menor do que 9,75 vezes 10 levantado a menos 3. Porquê? Porque o primeiro fator é inferior ao segundo fator. Então, para respondermos à primeira pergunta, isto é, qual é o maior dos números, vamos verificar qual é o maior dos números cuja potência de base 10 tem expoente positivo. Neste caso é 1,7 vezes 10 à quinta, como nós já vimos, porque o segundo fator do primeiro número escrito na forma de notação científica é maior do que o segundo fator do segundo número escrito na forma de notação científica. Isto é, 10 à quinta é maior que 10 à quarta. Agora, se pretendemos escrever esse número sem usar a notação científica, no fundo é converter o número que está escrito na forma de notação científica a um número decimal. Então, neste caso, nós verificamos que a potência de base 10 tem expoente igual a 5, o que significa que, para que o número seja escrito sem usar a potência, a vírgula deverá deslocar-se para a direita 5 casas decimais.
Ou seja, uma casa decimal é 17, passa de 1,7 a 17, duas casas é 170, três casas é 1700, quatro casas é 17.000, cinco casas é 170.000. Como nós vemos aqui, inicialmente o número tinha uma casa decimal. Como nós deslocamos para a direita 5 casas decimais, significa que nós vamos obter aqui um menos 4 casas decimais, ou seja, o que nós podemos dizer é que isto é equivalente a acrescentar 4 zeros à direita do último número diferente de zero do nosso número de partida. Se o nosso número de partida é 1,7, significa que vamos acrescentar 4 zeros a seguir ao 7. Cá está. Temos aqui o 7 e temos 4 zeros a seguir. Dá o número 170.000. A segunda linha, como nós já vimos, o menor dos números é ver qual é o menor dos números escritos sob a forma de notação científica e cujo expoente seja negativo, neste caso. Então verificamos que 3,2 vezes 10 levantado a menos 3 é menor do que 9,75 vezes 10 levantado a menos 3. Porquê? Porque 3,2 é menor do que 9,75. De igual modo, se nós pretendemos escrever este número sem usar a notação científica, no fundo temos que converter este número que está escrito na forma de notação científica num número decimal. Então vejamos, 3,2 vezes 10 levantado a menos 3, o expoente da base 10 é negativo, é igual a menos 3, o que significa que para que o número seja escrito sem usar a potência, a vírgula deverá deslocar-se para a esquerda 3 casas decimais. Negativo significa para a esquerda, positivo significa para a direita. Então, passamos de 3,2 para 0,32, uma casa decimal, 0,032, duas casas decimais, 0,0032, três casas decimais. Portanto, o número inicialmente tinha uma casa decimal. Se nós deslocamos 3 casas decimais para a esquerda, ele passará a ter 1 mais 3, passará a ter 4 casas decimais. Cá está, 1, 2, 3, 4, 0,0032.